Glória a Deus. Em pé como você está, continue por mais um instante, glorificando o santo nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Levante a sua mão para o céu esta tarde, balance assim a sua mão, diga glória a Jesus, glória a Jesus. Conta comigo, Senhor, louvado seja Deus. Graças a Deus. Meus amados, em pé como estamos, vamos ler a palavra de Deus para a nossa última parte nessa tarde da nossa reflexão. Os irmãos aqui da mídia, por favor, os primeiros slides que estavam na tela, por favor, põe aqui em nome de Jesus. A nossa primeira matéria que estávamos já iniciando. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus para darmos continuidade agora, mais especificamente, sobre o trabalho da nossa promotoria de missões. Glória a Deus. Todos os amados que têm em mão a Santa Bíblia, eu quero continuar em Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Quantos promotores de missões da Semadema nós temos aqui essa tarde? Por bondade, levante a mão aí, ou fique em pé, levante a mão. Muito bem. São vários promotores de missões. Glória a Deus. Eu faço minha as palavras do pastor Edivaldo. Nós estamos diante de uma obra nobre, complicada e difícil. Mas olha, ele definiu muito bem o nosso trabalho, não é? Nós estamos diante de uma obra nobre. O trabalho de promover a obra missionária é um trabalho nobre. Eu tenho dito, irmãos, que nós não podemos olhar para a obra missionária de forma unilateral, porque geralmente quando se pensa em missão, o que nos vem ao coração? O envio do missionário. E isso é a essência do trabalho. Mas o trabalho não é apenas o envio, há um conjunto de atividades que estão nesse entorno. E nós precisamos, meus amados, ter esta compreensão de que nós temos um papel missionário a desempenhar nesse conjunto de atividades que formam o trabalho missionário. E quando nós analisamos para a Bíblia, e eu queria que você acompanhasse comigo alguns textos, por exemplo, Atos, nós vamos ler capítulo 13, o verso de número 4, vamos acompanhando aí pelo menos uns 3 textos. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, enviados pelo Espírito Santo. Mas eles estavam saindo de onde? Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Eles não estavam indo à revelia, eles estavam sendo despedidos pela igreja. Por trás do envio de Paulo e Barnabé, havia uma igreja que lhe estava enviando. Havia, meus amados irmãos, um trabalho conjunto daqueles que estavam na base, que estavam enviando, com aqueles que estavam indo. Isso é tão notável que no capítulo 14, no verso 27 e 28, diz: E quando chegaram
e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles e como abrira a porta aos gentios, a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Após a primeira viagem missionária, eles voltam para onde? Para a base missionária de onde eles foram enviados. Isso quer dizer que eles saíram de Antioquia, mantiveram o vínculo com a igreja de Antioquia e retornam para Antioquia e relatam aos irmãos os grandes feitos do Senhor, do trabalho realizado. E se você passar um pouco à frente, no capítulo 15, nós temos aí os relatos do retorno deles depois do concílio de Jerusalém. O texto sagrado nos diz de forma muito clara, em 15 e 34, e 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E o texto vai nos dizer, em 15:40, que Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Olhe para cá. O que eu quero trazer nesta fundamentação bíblica, nesse momento inicial, é a ideia de que a obra missionária, ela é um conjunto de atividades. Nós não podemos pensar no trabalho missionário apenas de um missionário indo ao campo. Até porque a ideia de missão é a ideia do envio. Então, no fazer missionário, cada atividade é muito importante. E aí eu chamo a atenção dos amados para a atividade da promoção do trabalho missionário, que é este trabalho que nós estamos incumbidos de fazer, que, como já disse o pastor Edivaldo aqui esta tarde, é um trabalho nobre, é um trabalho complicado e é um trabalho difícil. E eu quero convidá-los para irmos aqui direto ao ponto, aos slides mais da frente. Para trazermos esse entendimento aos irmãos acerca do nosso trabalho da promotoria de missões. Eu vou compartilhar aqui no grupo. Se tivermos alguma dificuldade, quantos aqui estão no grupo dos promotores de missões? Quantos estão? Vamos compartilhar aqui. Só um momento, irmãos. Já foi? Então me passe, só passar uma visão geral para os irmãos. Isso aqui é o nosso manual operacional da promotoria de missões da Semadema, não é? E nós temos aqui, o manual operacional, nós temos aqui o sumário. A Semadema, uma visão do Evangelho para todos. O que é a promotoria de missões? O promotor de missões, requisitos pessoais do promotor de missões, requisitos ministeriais do promotor de missões, o que a Semadema espera do promotor de missões, estratégias da promoção de missões e desafios para 2024, 2025, a oportunidade do agora. Irmãos, olhem para cá, todos os promotores de missões aqui presentes, secretário de missões, nós sentimos a necessidade de trazermos uma palavra nesse sentido, porque, ao que nos parece, nem todos os promotores de missões estão inteiramente
conscientes do seu trabalho como promotor de missões. Eu tenho sentido que a nossa própria equipe, em dados momentos, aparenta ainda não ter entendido a proposta do trabalho da promotoria de missões da Semadema. Então, nós queremos trazer aqui um rápido relato e focarmos no nosso papel como promotor de missões. Eu queria que vocês me ajudassem aqui para espantar o sono aí, me ajudem a ler esse texto, por favor. Uma visão do Evangelho para todos e através de todos. Todos. Então, dentre as atividades missionárias, está a promoção do trabalho missionário, que é a função do promotor de missões. À luz da palavra de Deus, adotamos 4 pilares para a missão através da Igreja de Cristo no estado do Maranhão, no âmbito da SEADEMA. Diga comigo os 4 pilares aí da nossa missão. Indo. Esses pilares estão no gerúndio, indicando nossas ações simultâneas e não isoladas. Ao contrário do que muitos postulam, não temos a opção de escolher uma única forma de fazer missões, a que melhor se encaixar nos nossos próprios propósitos. Não. Fomos chamados para fazer discípulos, e isso inclui essas 4 dimensões ao mesmo tempo, mesmo que em intensidades diferentes. Primeiro pilar, indo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos pular aqui o texto por conta da exiguidade do tempo. A missão de ir, compartilhar o Evangelho, é de todos os discípulos, embora nem todos tenham um chamado específico para ir ao campo. Isso significa sair da zona de conforto, da acomodação, e movimentar-se em direção aos que ainda não ouviram, aos que ainda não creram, não se engajaram. E é o primeiro passo, é uma ação contínua, indo sem parar, sem deixar de orar, contribuir, mobilizar outros a fazerem o mesmo. Então, o primeiro pilar é indo. A missão de ir é uma missão de todos nós, e o trabalho de mobilizar a igreja para as missões também é, irmãos, ir, porque você está saindo da sua zona de conforto. E eu quero dar um testemunho aqui em favor de muitos promotores que têm feito um trabalho muito árduo, visitando igreja, visitando colegas. Me permitam a franqueza, às vezes pegando até patadas, digamos assim, em dados momentos, tratamentos que gostaríamos que fosse diferente. E a gente está fazendo isso não é pelo nosso reino, não é pela nossa causa. Estamos fazendo isso por um sentimento de reino de Deus. Os irmãos não têm nenhum dever, nenhuma obrigatoriedade da nossa parte. É uma disposição pessoal de cada um em servir o reino. Os promotores têm feito o trabalho, irmãos, muitas vezes no próprio carro, colocando o próprio combustível. Com certeza, Deus está olhando para o trabalho que cada um está fazendo no seu reino.
E aí vem o segundo pilar, orando. Ouvimos aqui a poderosa palavra. E eu quero dizer aos promotores essa tarde, irmão, esse é um trabalho que nós precisamos fazer em oração. Olhe para cá. Vocês não imaginam, irmãos, o trabalho que nós temos enfrentado ao longo desses 15 anos, que muitos momentos nós temos ido à presença de Deus, colocar essas situações, porque sabemos que só Deus pode dar curso e corpo ao seu trabalho. Deixa eu dizer a você essa tarde, eu queria que você atentasse bem para isso. A Semadema esse ano tem uma meta de 850 mil a arrecadar. Sabe quanto nós já chegamos até o presente momento? Nós estamos com pouco mais de 450 mil. Isso quer dizer que nós estamos a 400 mil da nossa meta, a menos de 2 meses, não, a menos de 45 dias para findar o prazo. Como nós vamos atingir essa meta? Tem coisas que a gente depende inteiramente de Deus. E eu quero chamar a atenção dos promotores para dizer que nós precisamos unir forças em oração. Esse trabalho da mobilização mesmo, nós temos levado ele no joelho. Eu vivi uma experiência com Deus, há alguns anos atrás, de termos necessidade de investir num projeto missionário. Estávamos sem tempo e sem condição nenhuma de realizar o trabalho. Mas colocamos diante do Senhor e entregamos para Deus e dissemos: Senhor, se tu te agradar de nós e se tu tiver interesse nesta obra, faz. E Deus se interviu. Grandes homens da história nos inspiram. E um dos que tem inspirado muito a minha caminhada é o chamado apóstolo da fé, George Miller. Aquele homem a sua história tem despertado a minha fé e a minha atenção. George Miller, ele desenvolveu algumas filosofias ministeriais. E uma delas era não ficar devendo nada para ninguém, porque o dono da obra tem condições de fazer a sua obra. Não comprar nada fiado. Tudo o que precisava, em vez de comprar, ele colocava o projeto diante de Deus e orava, até Deus mandar as condições. Segundo lugar, nunca desviar as finalidades. Irmãos, são princípios que estão valendo para os nossos dias. E eu quero conclamar os promotores para continuar orando pelos desafios, pelos pastores que vamos abordar em nossa caminhada, porque sabemos do grande desafio que é o trabalho em todas as suas dimensões. Terceiro pilar, contribuindo. Quantos de nós contribuímos com a obra missionária? Ou será que nós somos daqueles que só estamos mobilizando a igreja para ofertar, mas de nós mesmos não sai a nossa oferta pessoal? Não precisa ninguém me responder, mas quantos de nós somos ofertantes na obra missionária? O quarto pilar, mobilizando. O serviço de base é muito importante na obra missionária. Desde o princípio do trabalho, sempre houve os que ficaram na base, trabalhando arduamente em favor dos que foram.
Mobilizar é dar movimento, é pôr em movimento, em atuação, em circulação. É isso que faz o promotor de missões. Ele promove, fomenta, amplia, impulsiona o sentimento e a consciência missionária que forma a Igreja de Cristo. E para que esse movimento saia da sua inação e acomodação e leve a mensagem do Evangelho através de missões, tendo como método a evangelização. Olhe para cá, eu tenho dito que a obra missionária é uma obra tão grande que nós não podemos ser utópicos em pensar que podemos fazer sozinha. A obra missionária não é missão de um departamento, é missão de todos os departamentos da igreja. E nós precisamos unir forças em torno desse trabalho. Então, a promotoria de missões tem nos proporcionado uma grande ajuda ao movimento missionário desde que começamos, com esse trabalho. Vamos conhecer um pouco a visão da Semadema para que possamos estar conscientes da nossa missão. A Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Estado do Maranhão é responsável pela promoção do trabalho missionário em todos os aspectos. Fundada em 30 de novembro de 1996, pelos pastores Getúlio Feitosa de Melo, Silvestre Rodrigues Salles, seguido por nós, pastor Giovanni Maia e eu, que estou na pasta atualmente, ou até então. Qual a missão da Semadema? Eu quero ouvir todos vocês bem forte. Qual a missão da Semadema? Não, mas vamos lá. Quem ainda está acordado, por favor, a nossa missão. Então vejam aí a nossa missão como Secretaria de Missões do nosso Estado. Eu quero destacar a importância desse trabalho conjunto da Semadema com as igrejas locais. Eu acredito, pastor Reginaldo, demais líderes de missões aqui, que um grande ganho do trabalho missionário no estado do Maranhão na última década foi essa bênção de conseguirmos somar forças a Secretaria Estadual com as igrejas locais e andarmos juntos no fazer missionário. É muito interessante observarmos que no quesito da mobilização missionária, há quem pense que quem contribui com a Semadema na mobilização são as igrejas, que não têm trabalho de missão local. Por incrível que pareça, é o contrário. As igrejas com as maiores ofertas são igrejas que têm grandes trabalhos missionários em suas bases. O que não dizer da Defaísa, que ano passado foi a maior oferta da mobilização. A Defaísa tem missionários em parceria conosco no Desafio do Centenário, tem missionários no projeto, salvo engano, Tradução da Bíblia, tem missionários no Peru, no projeto Peru, voltou agora por conta de uma dificuldade,
e foi a maior oferta em Portugal, né? Muito bem. Então, são vários missionários que eles estão, e foi a maior oferta da mobilização missionária. Então, um grande ganho do trabalho missionário nessa última década foi estar junto, não é, com as igrejas locais, respeitando as suas autonomias, os seus trabalhos, mas caminhando juntos. Isso é muito importante para o movimento. Qual a nossa visão da obra missionária? A obra missionária é uma responsabilidade otorgada por Cristo à sua igreja em caráter obrigatório, inadiável e intransferível. Dessa forma, o único posicionamento biblicamente correto e aceitável que a igreja pode tomar em relação ao fazer missionário é a decisão de tomar para si a responsabilidade de executar a parte que lhe confiou o Senhor no contexto do plano eterno da redenção. Então, a nossa visão quanto à obra missionária é que nós temos uma missão inadiável, intransferível, que nós só temos um caminho: abraçá-la com todas as nossas forças e empenhar todos os nossos esforços e recursos para realizá-la. Conhecendo os objetivos, em linha geral, a Semadema tem por objetivo promover o crescimento e a consolidação da Igreja de Cristo através das ações missionárias. Quanto aos objetivos específicos, me ajudem aí rapidamente. Primeiro objetivo específico, todos juntos, por favor. Dois. Três. Mobilizar a Igreja de Cristo para a contínua intercessão em favor do fazer missionário e dos próprios missionários enviados aos campos. Firmar parcerias missionárias com igreja, secretaria de missões, agências missionárias, visando o desenvolvimento de ações missionárias conjuntas. Desenvolver pesquisas na área de missiologia, visando a obtenção de dados necessários ao cumprimento das ações estratégicas e estratégias missionárias. Apoiar integralmente os missionários filiados, mantidos, através das parcerias. Desenvolvimento de campanhas de conscientização da igreja quanto à importância e urgência da obra missionária. Realização de campanhas permanentes ou eventuais de arrecadação de recursos financeiros para a manutenção de projetos missionários. A implantação e manutenção de uma rede estadual de intercessão missionária, o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa que vise a obtenção dos dados que melhor orientem as suas práticas missionárias. Então, nós temos aí objetivos específicos e estratégias, não é? Nós vamos passar aqui rapidamente, vamos passar as metas para irmos direto aqui para a questão da promotoria mais especificamente. Pronto. O que é a promotoria de missões? É a equipe formada por pastores e obreiros das igrejas de determinada região, com a finalidade de, em nome da Semadema, executar ações missionárias na sua respectiva circunscrição. Em suma, a promotoria é a legítima representante da Semadema em sua respectiva área de atuação. Irmãos, é muito interessante atentarmos para essa definição das promotorias e salientarmos que, em outro momento, a promotoria de missões
ela era composta por dois promotores, e era um número pequeno de igreja. Com o advento dos projetos ministeriais, a ideia do promotor de missões foi transformado em promotoria. E isso aqui é algo que eu quero compartilhar com os pastores e promotores de missões, porque ao que me parece, muitos promotores de missões ainda não entenderam a ideia de promotor de missões e promotoria. Outrora era um promotor, agora é uma promotoria, uma equipe. Eu observo que nós criamos várias promotorias já em projetos, mas os pastores, promotores de missões, eles continuam, muitas vezes, só ali. Às vezes não criaram nenhum grupo de WhatsApp para envolver a equipe. Aqueles que foram indicados nunca foram contactados para nada. Então, a ideia hoje é a promotoria. E essa promotoria, ela é composta por um membro de cada igreja do projeto ao qual você faz parte, para que o promotor tenha alguém com que ele contacte em cada igreja do projeto. Já já eu vou apresentar a estrutura deste novo formato, né, de equipe da nossa promotoria. O promotor de missões, por favor, todos juntos aí, o promotor de missões. Dois, bem forte, por favor. Olha que coisa importante. O promotor de missões é um crente convicto da sua salvação, consciente do seu chamado. Nós precisamos, nessa parte de homem de Deus, que o coração arda pelo trabalho missionário, tenha sentimento pelo trabalho, não é? Que se coloque à disposição tempo, recurso, talento e relacionamentos para ampliar a consciência missionária da igreja que participa. É esse o perfil que nós precisamos, não é? Nos nossos promotores de missões. As qualificações morais e ministeriais. Vamos lá para as qualificações do promotor de missão. O promotor de missões é um crente cuja fé ganhou corpo nas atitudes, tem credibilidade, seu ofício de ajudar a igreja a ir além da sua zona de conforto no fazer missionário, dependerá, porém, de algumas habilidades pessoais. Vamos ver aí o perfil, não é, pessoal do promotor de missões. Primeiro, proatividade. Tem iniciativa, se antecipa, cria e aproveita todas as oportunidades. Organização. Tem consciência do tempo, respeita os compromissos firmados. Isso é muito importante para o promotor de missões, na atuação em sua promotoria. Planeja, tem visão de longo, médio e curto prazo. A gente tem muitas atividades. Atividade na igreja local, atividades dos projetos que participamos. E precisamos administrar bem o nosso tempo para poder servir ao trabalho missionário. Criatividade, sabe lidar com imprevistos, elabora atividades com facilidade. Tem muita gente que tem muita dificuldade para lidar com os imprevistos. Não são fáceis. E principalmente quando se confunde imprevisto com falta de planejamento. Tem muita gente que não se organiza para fazer o trabalho e na hora não dá certo, diz que aconteceu um imprevisto. Só acontece imprevisto quando há planejamento. Quando a pessoa fez um planejamento e surgiu algo inusitado que não foi previsto e, de repente, você precisa ter criatividade para conviver com essa situação inusitada. Mas muita gente confunde imprevisto com falta de planejamento, de organização. Foco nos resultados.
é disciplinado, sabe avaliar seus sucessos e fracassos, bom comunicador, fala com clareza e paixão, liderança, sabe conduzir uma reunião, atrair e mantém equipes. O promotor precisa ter essa habilidade, porque ele vai trabalhar com uma equipe, são vários promotores. Nós vamos já apresentar a estrutura. E aí temos, meus irmãos, o promotor de missões, não é? Os seus requisitos ministeriais. Primeiro, domínio dos conceitos básicos da teologia bíblica de missões. É preciso a gente ter um entendimento bíblico, teológico, do trabalho missionário. E eu quero dizer para vocês, vocês vão de convir comigo, que muita gente lida com a missão como algo que não tem o que se aprender. Mas há muitas questões bastante relevantes no trabalho missionário que influem a nossa prática. Eu vou dar só um exemplo aqui. Vocês já pararam para pensar que é muito difícil as definições, por exemplo, de campo missionário? O que é um campo missionário? A diferença entre evangelização e missões, coisas simples, mas que têm uma interferência grande na nossa prática, não é? Então, nós precisamos ter um mínimo de conhecimento nessa área. Conhecimento da realidade, do desafio missionário. Isso é muito importante. Estarmos conscientes do grande desafio missionário que temos a enfrentar. Compreensão da visão, da missão, das estratégias e metas da Secretaria de Missões. O promotor não tem como fazer um bom trabalho se ele não conhece a visão da Secretaria sobre um campo missionário, sobre o missionário, sobre o planejamento do trabalho a ser realizado. Então, é muito importante que o promotor compreenda, conheça a visão, a missão, estratégias, metas da sua secretaria. Isso vale tanto para a Semadema como para as igrejas locais. A Secretaria de Missão local da sua igreja, ela tem elaborado um projeto em que você tenha delineado objetivos, metas, estratégias, que você saiba o que você quer trabalhar ao longo do ano, uma agenda, algo dessa natureza. Conhecimento dos materiais, dos recursos disponíveis na secretaria. O promotor precisa conhecer os materiais, não é, disponível, que estão à nossa disposição. Comprometimento com os projetos desenvolvidos pela secretaria. É muito importante o promotor ter esse entendimento, conhecer os projetos da Semadema. Todo ano a gente manda aquele cartaz com todos os projetos, com todos os missionários, e o promotor precisa estar atento para saber dar essa informação no contato com os pastores. Comprometimento com a agenda de atividade da sua secretaria. Olha, nós estamos com um problema no Congresso. Eu quero agradecer vocês que estão no Congresso. O esforço que cada um fez para estar aqui. Tem gente aqui, irmão, que está aqui, que veio a 800 quilômetros daqui. Eu encontrei com o pessoal do Bacuri, lá perto de Apicum-Açu. Olha, irmão, só Deus para recompensar, é muita força de vontade. Então, Massaricó, muita gente que veio de longe para estar aqui. Isso reflete um comprometimento com o trabalho, não é? Então, meus amados, é preciso que a gente tenha compromisso com a agenda. Eu queria demais reunir o maior número de promotores aqui hoje, mas muita gente não se planejou. Eu tenho missionários de campo da Semadema que estão realizando trabalhos hoje. É inadmissível. Eu disse para missionários hoje que eu vou suspender o salário de missionários após esse congresso, porque não é a primeira vez que a gente marca trabalho e o pessoal não se programa, não se agendam. E esse é um momento do missionário, irmão, se renovar. É o momento do missionário aprender, renovar as estratégias. Missionário não pode ficar fora de um evento desse. E a equipe, a promotoria de missões precisa estar juntos. Então,
Muitos missionários não se programaram, muitos promotores de missões também não. Então é preciso que a gente tenha compromisso com a agenda, conhecimento do seu público-alvo. E aí nós temos as atribuições do promotor. Qual é o papel do promotor? Isso é importante porque a promotoria ela se renova com muita frequência. Os pastores se mudam. E muitas vezes a gente admite novos promotores e eles não têm, eles perguntam logo, pastor, e o que é o trabalho a ser feito? E a gente explica, mas muitas vezes a pessoa, irmão, não consegue entender ali. E esse manual está sendo impresso, nós íamos entregar hoje, mas os meninos não conseguiram imprimir a tempo, nós concluímos a revisão ontem, e não deu tempo, mas está disponível. Nós vamos entregar para todos os promotores o manual, pode ser em PDF ou impresso, para você saber o papel do promotor. Então, vamos lá. Qual é as atribuições do promotor? Eu quero ouvir vocês bem forte, todos, por favor. Michel. Olha aí. Então, irmãos, é muito interessante isso. O papel do promotor é um trabalho cooperativo e complementado ao trabalho de mobilização e consciência missionária que os líderes locais fazem, o secretário de missões, não é? Nas igrejas locais. O promotor de missões não é apenas uma ponte entre a Semadema e a igreja, mas a própria Semadema, representada legitimamente por ele, que compreende e ama o trabalho. Então, o promotor precisa incorporar esse papel da Semadema na região. Como vimos, o trabalho do promotor de missões é muito acima da tarefa anual de fazer acontecer a mobilização missionária, que, graças a Deus, os promotores têm feito esse trabalho, nós agradecemos muito, tem nos ajudado muito. Mas o trabalho não é só esse, ele representa a Semadema na região, pedidos de missionários, a pesquisa, vistoria de campos, há muita atividade que o promotor pode desenvolver, porque ele representa a Semadema na região. O promotor de missões agora, com o advento dos projetos, pastor Nilson, pastor Filho, pastor Ogenias aqui presente, nós já trabalhamos lá no projeto Samuel assim, pastor Carneiro, quero dizer para os irmãos que Deus está abençoando a equipe de missão, vários homens do segmento missionário agora são líderes de projetos. Pastor Carneiro foi recentemente empossado como líder do projeto André, irmão, que bênção. Glória a Deus, irmãos glorificam a Deus por ele. Pastor Aguinaldo, agora recentemente empossado também como coordenador do projeto Silas. 2 homens da linha de frente das missões agora coordenando o projeto. Então, como funciona o papel do promotor junto ao projeto? Irmãos, os projetos ministeriais, eles não são um trabalho paralelo à convenção. Os projetos ministeriais são extensões da convenção nas regiões. E são espaços para as extensões das secretarias nas regiões. Então, lá no Projeto Samuel, por exemplo, a cada edição do projeto, pastor Antônio Filho está aqui, do Projeto Samuel, promotor de missões, está ali, pastor Gedalias também, nosso secretário de missões ali em Lago da Pedra, pastor Gedalias. Então, a cada edição do Projeto Samuel, nós pedimos ao coordenador um momento ali para trazer uma palavra sobre a obra missionária, quer seja sobre a mobilização, sobre o congresso, quer seja sobre um desafio missionário. Então, o nosso desejo é que o promotor de missões alinhe com o coordenador do projeto
uma fala da Semadema ali durante o projeto, né? Se tiver alguma dúvida, pode falar diretamente com a gente. Mas, por exemplo, estamos aí na fase final da mobilização. Então, o promotor vai lá, dá uma palavra, mostra o relatório da promotoria de missões do projeto, como é que está, quantos campos prestaram conta, quantos não prestaram. A gente precisa fazer esse trabalho. E eu não tenho como estar em 28 projetos. Eu sempre estou participando, me sinto muito honrado, já tive no Atos, parece-me que mais de uma vez, já tive no Josué, já tive no Silas, já tive no André, eu acho que eu já tive praticamente em quase todos os projetos, mas não tem como a gente estar em todos os projetos, mas o promotor de missões é a Semadema lá. Então, o nosso desejo é que você tenha esse conhecimento e represente ali a Semadema, não é? Eu estou aonde? O trabalho do promotor de missões é muito acima da mobilização anual. Então, ele vai representar a Semadema, os seus interesses em todas as dimensões. Passa aí, Sandro. Sem esse despertar promovido pelo próprio Espírito Santo, passou muito, não? Não. Através das atividades que estamos acima, o potencial do promotor de missões é subestimado ou desperdiçado. Então, ele vai além do trabalho da mobilização. Nossa oração é que Deus, em sua infinita sabedoria e graça, mova cada promotor de missões com a compreensão real da grande oportunidade que Deus está nos dando de participar do seu projeto de salvação para a humanidade, do seu projeto de adoração através do serviço missional da igreja. Passa aí. Novo formato de promotorias de missões, seus membros e suas respectivas atribuições. Então, está aí. A proposta agora é promotoria de missões dos projetos, composta por um membro de cada igreja. Dessa forma, todos os membros, ou todos os campos do projeto estarão representados na promotoria. E toda a equipe será dirigida pelo promotor executivo e seus auxiliares que compõem a coordenação, e a promotoria terá o seguinte formato. Olha o formato aí, ó. 1, 2, 3, em alguns projetos temos 4 promotores que formam a coordenação da promotoria, sendo que o primeiro promotor é o promotor executivo, é o que dirige a promotoria, e os outros são seus auxiliares, que são os 2 membros da coordenação, 2 secretários, 2 tesoureiros, 2 secretários de comunicação e marketing, e o promotor representante. O que é o promotor representante? Vamos dizer que o projeto Atos tenha quantos campos? O projeto Atos tem 24 campos. Vamos conferir aqui quantos membros daria para fechar aqui essa coordenação. São 3 coordenadores, 2 secretários, 5, 2 tesoureiros, 7, 2 secretários de marketing e comunicação, 9. 24 menos 9 dá o quê? 15, não é isso? Então, 15 promotores representantes teria nessa promotoria. Também não tem problema acrescentarmos mais um aí. A ideia é que tenha um membro de cada campo compondo a promotoria, que ele vai ser o homem de contato do promotor executivo com a igreja local. Isso facilita o trabalho do promotor de missões. E uma das primeiras coisas que o promotor de missões deve fazer, ao organizar essa equipe, é criar o grupo, não é, da promotoria X. João Leandro está aqui. João Leandro. Fica em pé aí, João Leandro. O João é promotor de missões do projeto João Jonas. Nós temos uns promotores aí, irmão, permita-me a expressão, topados, os homens são bons. E o João é um dessa turma da tropa de elite. O João é um desses, da tropa de elite. Faz um bom trabalho, está bem articulado com a coordenação do projeto. A gente tem muitos desafios e precisa muita perseverança. A gente viu aqui, o trabalho é, digam comigo, nobre, complicado,
É isso aí mesmo. E a gente precisa viver isso, esse sentimento, para poder fazer o trabalho. Então, meus irmãos, nós queremos um membro de cada campo na promotoria. O promotor cria um grupo envolvendo todos eles, e ele vai dirigir, vai dividir essas atividades. Por exemplo, trabalho de divulgação no projeto. É a Secretaria de Comunicação e Marketing. O coordenador vai estar pedindo, cobrando, transmita. A Semadema agora está realizando, agora não, já está bem com 2 a 3 anos, 2 anos no mínimo, que eu tenho uma live toda segunda-feira, irmão. E o horário é meio-dia. Além de ser segunda-feira, meio-dia o horário. Irmão, e muita gente. Era para nós ter muita gente nessa live. Quando a gente tem muito, tem 60 irmãos ao vivo. Mas nós temos perseverado. Perseverado. Porque eu tenho certeza do que nós estamos fazendo. E nós estamos perseverando, acreditando que nós vamos conseguir envolver todas as promotorias, os missionários. A live é de meio-dia a meio-dia e 45, a meio-dia e 50, 45 a 50 minutos de live. Não. Aí teria que ser um trabalho via promotoria de missões dos projetos. Pastor Enilson está me perguntando se tem algum grupo dos secretários de missões da igreja local. Nós não temos. Dentro dessa visão da promotoria, esse trabalho era para ser feito pela promotoria. A equipe a Secretaria de Comunicação e Marketing, fazer essa divulgação, porque vocês que trabalham com missões sabem, se tem um trabalho que a gente precisa divulgar e mostrar, pastor Reginaldo, é o trabalho missionário. Esse aí não tem conversa não tem como, você não deve, não pode esconder. É um trabalho que você precisa mostrar, não com o intuito de se vangloriar, mas com o intuito de apresentar os resultados para aqueles que estão fazendo os investimentos. Então, é preciso que haja essa divulgação. Então, essa é a estrutura da equipe. Passa aí rapidamente as atribuições de cada promotor. O que o promotor de missões faz? E aí, o primeiro promotor, e seguem para os demais. Representar a Semadema em sua promotoria, compartilhando a missão, a visão, os objetivos, estratégias, metas, divulgar, participar e promover a participação da promotoria nas atividades missionárias da Semadema. Fizeram bonito, muitos promotores aqui. Esse congresso está acontecendo com esse número de inscritos por um trabalho exaustivo, irmão, de muitas promotorias. O Kleber Antônio sabe aqui, pastor Kleber, que a gente entrou para dentro aí, por exemplo, o Sila está trazendo uma grande caravana, e deram uma mobilizada aí com o apoio aqui do pastor Aguinaldo, e a gente conseguiu uma grande caravana. Eu sou lá do Samuel, ouvi a luta da minha equipe lá, parece-me amanhã que sai o resultado, mas eu acho que a gente está com a maior equipe aqui lá do Samuel. Mas eu vi o trabalho, se os promotores não tivessem entrado para dentro, para fazer a mobilização freta-ônibus, nós estávamos aqui com um evento bem esvaziado, porque esse ano é um ano histórico de eventos convencionais com públicos pequenos. Então, esse público aqui nós estamos considerando uma grande bênção, e em grande parte ao trabalho dos promotores que entraram para dentro, por assim dizer, não é? Então, passa aí, meu filho. Promover ações que despertem e alimentem o envolvimento e o compromisso missionário. Vocês, por favor, todos. Isso é muito importante, é um trabalho que a gente vem tentando fazer com os missionários. A gente já faz esporadicamente. Surge um problema com o missionário. Eu não estou na região, eu peço o promotor, vá lá, converse com o missionário, se inteire como essa situação. Então, esse trabalho de pastoreio pode ser feito não apenas por ocasião de um problema, mas uma visita, né? Uma visita ao missionário da Semadema, no Campo X,
pode falar com o pastor, você representa a Semadema lá. Vamos lá, o próximo, fazer pesquisa. Próximo. Próximo. Os promotores estão fazendo isso aí, na questão da mobilização missionária, fazendo o relatório da promotoria, muitos estão postando no grupo lá, projeto em Copaelo, Davi Batalha foi um dos pioneiros, fazia lá a relação das igrejas, quem já contribuiu, e vários promotores estão seguindo aí, fazendo esse trabalho. E aí vem o papel do segundo promotor, que é muito próximo disso, ele vai auxiliar o primeiro, substituir o primeiro e auxiliá-lo em todas as suas atribuições. O terceiro, da mesma forma, pode passar. O tesoureiro, nós agora temos tesoureiro porque a gente está fazendo eventos regionais. Esse ano, por exemplo, nós tivemos no Samuel a comédia, a conferência missionária de evangelização e discipulado, que é uma conferência de mobilização da igreja para evangelização e discipulado. Tivemos 3 cruzados Maranhão aos pés de Cristo, e vamos fazer a 4ª agora, dia 12, lá no Projeto Samuel. Tivemos no Projeto André a EBL, uma escola bíblica de líderes, tudo teve inscrição, isso também aconteceu este ano, né? A EBL já foi esse ano, Buriticupu. Então, a Semadema tem a proposta de levar os seus eventos, ações e treinamento para as regiões. Há uma proposta também do pastor Raposo, o pastor Anderson saiu ainda há pouco, de fazer uma mudança nos nossos eventos e possivelmente dar uma remanejada na questão de eventos regionais e eventos gerais. Há esse estudo. No meu caso, da Semadema, nós vamos apresentar aí no desafio para 2025 essa proposição, mas desde 2019 que a gente já vem olhando para isso que nós estamos passando para vocês aqui hoje, já com essa intenção. Nós pretendemos trazer os trabalhos, eventos, ações e treinamentos que estão com a coordenação para ser realizado pelas promotorias nas regiões. Então, isso são eventos que têm inscrição, que entra algum recurso e que vão movimentar o trabalho. Nós tivemos também no projeto Silas, que é uma proposição muito boa. Vocês sabem que o pastor Oswaldo Smith dizia que o pastor, ele é a chave que abre e que fecha a porta para as missões. Então, nós precisamos, a todo custo, irmãos, trabalhar a consciência missionária dos nossos líderes. E o projeto Samuel, Silas, fez um encontro do projeto com o tema missionário, com a parceria conosco, que nós fomos ministrar ali para os obreiros sobre a visão missionária da Semadema. E foi algo muito importante. Então, as atribuições aí seguem, pode passar. Pode passar. Só o secretário de Comunicação e Marketing, que eu volto a dizer, é o responsável pela comunicação e o marketing, pela divulgação dos trabalhos. É uma pasta que nós precisamos de pessoas que tenham um empenho, e nós não temos conseguido fazer isso funcionar. Eu não tenho nenhum exemplo de uma promotoria que a gente possa dizer, pastor, na promotoria tal, tem uma secretaria de marketing e comunicação que está funcionando. Não tem. Pensa num trabalho difícil, eu pensei que era mais fácil. Tem muita gente mexendo em celular e muita gente boa de mídia, mas parece que não chegaram as nossas equipes ainda. E eu quero compartilhar esse desafio com os promotores, porque nós precisamos, pastor Eronildo, fazer funcionar essa pasta, viu? Em nome do Senhor Jesus. Eronildo é o nosso promotor ali no projeto Eliseu. Vamos lá, pode passar. Pode passar. Pode passar.
Tá. Aí as estratégias missionárias, o tempo não dá. O Mateus falou um pouco sobre isso, pode passar? Tá. Eu vou finalizar aqui com as duas próximas laudas. O portfólio de ações e eventos da Semadema. Nós queremos colocar o portfólio com os nossos eventos, para que o promotor de missões veja o que melhor se encaixa na sua região. E o que a gente vai propor nesse portfólio? A mobilização missionária já é o nosso evento de arrecadação, mas a COMED, pode passar, que é a Conferência de Evangelização e Discipulado, ela é ministrada para mobilizar a igreja para a campanha O Maranhão aos Pés de Cristo, mas pode também ser ministrada individualmente. Pode passar. A Cruzada do Maranhão aos Pés de Cristo é uma cruzada voltada para lugares pequenos, campos missionários, não é? E o Nordeste para Cristo é a nossa mobilização evangelística anual. A rede de oração por missões, nós temos uma visão de implantar um círculo de oração missionário por mês em cada promotoria, aonde o promotor de missões alinhe, agende com uma igreja, vá com um membro da rede, ou ele como promotor de missões, participar de um círculo de oração, que seja naquele dia um círculo de oração missionário, com os objetivos ali para apresentar. Temos a CONEMAD, volta aí o nosso estadual, a EBL, que é um trabalho que pode se estender, a Conferência Missionária, que é um trabalho de conscientização e mobilização da Igreja para Missões, o Congresso Regional, pode passar. Treinamento missionários específico, voltado para contextos quilombolas, já fizemos, desafio do centenário e outras realidades. E agora a gente conclui com a última lauda, o desafio para 2025, a grande oportunidade do agora. A gente vai só ler essas laudas, porque não dá tempo de comentar. Me ajudem, por favor. A última lauda, todos lendo comigo. Desafios para 2025, a grande oportunidade do agora. Por favor, todos. Vamos lá, desenvolver todos juntos. Próximo. Desenvolver todos juntos. Tá, vamos parar aí. O nosso tempo acabou. Eu queria finalizar só pontuando bem aqui o desenvolvimento como ação prática, o Congresso Regional de Missões, onde trabalharemos nossas necessidades e desafios da região e apresentaremos o diagnóstico da região. Nós estamos propondo para 2025 o seguinte: nós tínhamos em mente apresentar o portfólio para cada promotor escolher o que mais se adequava para a sua realidade. Nós estamos vendo que os promotores estão tendo dificuldade de conseguir assimilar isso. O que é que nós resolvemos fazer? Focar num único trabalho para desenvolvermos em todas as promotorias em 2025. E esse trabalho será o Congresso Regional. Não teremos CONEMAD no próximo ano, vamos focar no Congresso Regional. E aí, o plano é juntar duas promotorias próximas,
Silas e Eliseu, que fica ali próximo. As duas promotorias, um congresso regional. Juntar outras duas, Samuel e Filipe, Lago da Pedra, Barra do Corda, outro congresso regional. E nós fazermos um congresso regional, promotorias menor, pode unir 3. Em alguns casos específicos, regiões distantes, pode ser um congresso regional. Vamos fazer uma agenda para vários congressos regionais simultâneos, aonde nós queremos trabalhar as necessidades da região, tanto as necessidades da Semadema como as necessidades da região. Tentarmos fazer uma pesquisa daquela região e levarmos para o congresso para trabalharmos ali os nossos desafios. Nós queremos transformar o congresso regional, como o CONEMAD, num espaço de trabalharmos as necessidades do nosso movimento missionário. Então, eu quero adiantar aos promotores que para 2025 nós queremos trabalhar um congresso na região, fazer levantamento de dados na região, fazer esse acompanhamento, saber como está, quais são os desafios, quais são os avanços, para que no congresso regional a gente apresente um diagnóstico missionário daquela região de como está. Isso vai fazer com que nós tenhamos fundamentos para lançar desafios para a própria região e tentarmos alavancar o trabalho nas suas diversas regiões do nosso estado. Meus amados, meu pastor diz que não dá para fazer tudo de uma vez. Eu teria algumas coisas mais para pontuar, mas por hoje é só, e eu creio que nós conseguimos focar aí, embora de forma bem rápida, de forma relâmpaga aí, alguns pontos que gostaríamos de pontuar. Fiquem em pé aí os promotores de missões da Semadema, por favor, todos os promotores. Meus irmãos, deu para clarear melhor a visão acerca da promotoria? Deu para clarear melhor? Deu para entender melhor a nossa missão, nosso papel? Como é que nós vamos sair daqui essa tarde? Nós vamos sair daqui mais desafiados e dispostos a enfrentar, ou nós vamos sair daqui mais desafiados e acomodados? A missão é nobre, é complicada e é difícil. Mas como vamos nos posicionar diante dela? Vamos parar, vamos retroceder ou vamos avançar? Também é gratificante, é verdade, é verdade. Vamos avançar, vamos ficar todos em pé. Irmãos, eu quero agradecer, mas é muito, meus irmãos, a presença de vocês, a paciência, o enfado. Eu sei que foi muito exaustivo, mas eu creio que nada aqui está sendo em vão, porque nós estamos fazendo em prol do reino de Deus, e Deus tem recompensa para nós. Eu quero pedir ao pastor Aguinaldo que conclua orando, e o pastor Enilson impetrando as bênçãos, e às 19 horas, hoje é no estádio, irmão. Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus, orando com estes amados, em nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar concluindo o trabalho do Senhor. Quero só informar que amanhã a tesouraria, a equipe de base, vai estar recolhendo contribuições da mobilização missionária a partir das 8 horas, lá no local onde a gente recebeu o material, onde fizemos o credenciamento, tá? A partir das 8 da manhã até o meio-dia, a equipe vai estar ali recolhendo as contribuições de pastores que trouxeram aqui em espécie, já teve alguns que nos procuraram, então nós vamos estar atendendo, tá bom? Contribuição da mobilização missionária. Sim, pastor. Até a convenção começa a dizer até o dia 10 de dezembro. Até o dia 10 de dezembro,
estaremos recebendo as contribuições da mobilização missionária, tá bom? Através lá das contas da Semadema, tudo. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, ao Senhor nós honramos, nós glorificamos, ao Senhor nós agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem proporcionado para nós, este momento especial de ministração da Tua Palavra. Quero pedir que Tua bênção continue sobre todo o Teu povo, todos os pastores, todos os promotores de missões, líderes de missões que aqui estão, secretários. Pai, que o Teu nome seja glorificado em suas vidas, o Senhor venha nos instrumentalizar cada dia, nos dar estratégia, direção, meu Pai. Ó Senhor amado, e perseverança no fazer missões. Ajuda-nos em tudo, abençoa nossa secretaria, pastor Francisco de Assis e toda a continuidade do nosso congresso. Ser conosco, o culto, a cruzada logo mais à noite, abençoa, derrama a tua bênção, graça, poder, salva e liberta vidas esta noite para o louvor do teu nome. Atende a oração que a ti fazemos, pois em Jesus teu Filho oramos e nele agradecemos. Amém. Graças a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus. Amém.